Pronto, gravação autorizada. Pessoal, boa noite. Mais uma aulinha de administração da produção. Hoje, eita, tá até errado aqui, deixa eu corrigir aqui ao vivo a data. Hoje é 25/4. 25/4, pronto, correção feita. A aulinha de hoje a gente vai trabalhar sobre a gestão dos melhoramentos, certo? Pessoal aí de administração, tanto pessoal de administração quanto pessoal de logística, eles aprendem sobre o famoso ciclo, uma ferramenta da qualidade, né? O ciclo PDCA, certo? Então, esse ciclo que existe uma busca contínua, né, do melhoramento da sua atividade, do seu serviço, né, da sua produção. Lembrando que tudo que a gente aprende aqui, tanto a gente pode aplicar na área de produção, quanto na área de serviço, certo? Aí, dependendo de cada área a qual você se encontre, você vai se adaptar. Boa noite, Águida. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, essa aula é curtinha, tá? O assunto é bem enxuto, certo? O assunto da segunda prova, ele começa no assunto da aula passada, a gestão da manutenção, tá? Nessa segunda prova, nós temos menos aulas, né? Nós tivemos aula no dia 18, aula de hoje, dia 25, teremos dia 2, dia 9, 16, 23 e 30, né? 1, 2, 3, 4, 5. A nossa prova, se eu não me engano, é logo após o São João, né? Acho que é dia 27 de junho. Temos até aula, bastante aula aí, mas vamos lá. Na sequência aqui, para a gente não perder o foco aí da aula. Então, é só. Então, quando a gente fala em gestão do melhoramento, né? Gestão, quer dizer, gerir, né? Administrar, né? Então, gerir melhoramentos nada mais é do que conhecer os processos em profundidade suficiente para se ter uma visão crítica de suas falhas. E o melhor, propor os ajustes necessários, certo? Porque quando você vai para o seu supervisor, né, apontar as críticas, a primeira coisa que o gestor vai dizer é que ele vai dizer que, olha, eu não quero saber das críticas, né? Eu quero saber dos ajustes, né? Eu quero saber da solução, né? Então, você nunca leva para o seu chefe a bronca, a não ser que seja algo que você tentou todas as possibilidades que estavam ao seu alcance, né? Então, nesse caso, realmente, ou quando a decisão proposta depende de um investimento, né? De uma contratação, de aumento da equipe, certo? Então, nesse caso, como precisa realmente de uma decisão estratégica de alguém do interior da empresa, aí você levanta a proposta, é a empresa que vai comprar a ideia ou não. Mas o interessante é que a gente nunca chega apenas com a bronca, com os erros, né? E sim com as sugestões a serem implantadas, certo? Você vai chegar lá, ó, já conversei com a minha equipe apontou esse ponto, e a gente acha que se a gente fizer, né, tais intervenções, a gente consiga alcançar ou melhorar tantos por cento da nossa produtividade, por exemplo, certo? E outra coisa que ele fala aqui, ó, quem vai gerenciar esse melhoramento, ele precisa conhecer o processo, certo? Então, o processo é você conseguir ter na cabeça todas as atividades envolvidas em cada fase do seu projeto, certo? Então,
você vai, em vez de você tentar gerenciar algo muito grande, uma coisa macro, você vai fatiar, né, isso em processos menores, onde você vai conseguir monitorar de uma forma mais precisa, né? Você vai conseguir estar mais perto, né, daquela observação, né, daquilo que você está sendo analisado, né? E, além do mais, é mais barato, né? Quanto mais simples, né, for o processo, né, teoricamente, ele é mais barato, né, a intervenção. Então, ó, as empresas, de uma forma geral, buscam resultados financeiros, que é o lucro. Tá? Então, a organização da sociedade civil de interesse público, mais conhecida como, né, ONG, né, que são as organizações não governamentais, fogem dessa regra, pois o que busca não é o lucro. Isso é entre aspas, tá? Tem muita ONG aí, né, que infelizmente, né, é usada para lavar dinheiro, né? Ou seja, ela não tem o objetivo o qual ela foi criada, certo? Então, a ONG, às vezes, né, a tentação é muito grande, né? Os convites são muito atrativos, então a ONG termina se perdendo em alguns casos, tá? Na maioria dos casos, né, ela termina perdendo a sua proposta. Então, é o atendimento de alguma necessidade do seu público-alvo, certo? E aí a ONG está muito ligada à parte social, né? Trabalhar dentro de periferia, a parte ambiental, né? A parte de assistência, né? Assistência em casos de desastres, né? Então, tem várias... Tem as organizações contra a violência contra animais, né? Então, você tem vários nichos, né? Que as ONGs terminam se proliferando. Então, é só, o resultado, sendo financeiro ou não, é consequência de uma série de razões bem feitas. Essa sequência de ações é chamada de processo. Então, quando, né, principalmente o pessoal de administração, né, vocês podem fazer um mestrado sobre gestão de processos. E quanto mais específico o profissional seja, melhor para a atuação dele como consultor, né? Você vai ser contratado para analisar os procedimentos adotados por empresa, e aí você vai analisar e vai propor algumas mudanças, né, no comportamento, às vezes precisa de quebrar paradigma, né, com a empresa. O empresário, às vezes, acha que é um custo, né? E ele faz uma conta rápida e diz, isso aí, o que eu vou ter de retorno não é grande o suficiente porque eu vou gastar. Mas, às vezes, você tem uma intervenção que você tem o seu funcionário trabalhando mais motivado. Então, tudo isso aí, indiretamente, vai atuar no resultado final da empresa. Então, dizer que o processo é responsável pela transformação de alguma coisa em outra coisa de maior valor. Por exemplo, você tem aqui, ó. Deixa eu ver, a canetinha aqui. Você tem as entradas, e temos as saídas. Só que a saída, eu tenho que entregar um produto com um valor agregado maior do que entrou, porque só assim eu vou conseguir ter lucro. Então, essa série de ações que são realizadas é chamada de processo. Então, o processo está aqui, ó. Processo. Então, às vezes, da entrada, a qualidade do material dos fornecedores, né, vai impactar no grau de qualidade dos produtos de saída, né, dos produtos a serem entregues, né, através de um processo realizado durante
o projeto. Então, tem lá. Então, eu tenho a entrada. Nessa entrada, eu tenho onde está envolvido a matéria-prima, as pessoas que vão manufaturar o produto e as informações, certo? As especificações, certo? E você precisa atender. Dentro desse processo é onde vai acontecer a agregação de valor e na saída você vai ter bens ou serviços, certo? Então, você vai na loja, né? Na loja de roupa, e aí você tem lá um cantinho onde o cliente tem disponível para ele um cafezinho, uma bolachinha, né? Um lugar reservado, ele pode ir lá, enquanto ele está esperando uma pessoa, né? Escolher a roupa, por exemplo. Às vezes a loja pensa para salvar o marido, né? O marido está lá impaciente, aí ele bota lá uma televisãozinha, passando um jogo de futebol, né? Aí o cara tem um copinho d'água, né? Um biscoitinho lá, ele vai lá sentar, enquanto a patroa está rodando a loja e detonando o cartão de crédito, certo? Então, é exatamente essa questão de você agregar valor ao seu serviço, certo? Você vai trocar o óleo, né? Numa concessionária ou vai numa loja, né, de mecânica, tem lá aquela salinha, né, para o cliente, né? Ar-condicionado, água, café, televisão, certo? Exatamente para que a experiência que ele tenha com a loja agregue valor ao valor que está pagando, certo? Porque quando ele for comparar duas lojas apenas pelo preço, ele vai sempre no mais barato. Não tem como você brigar com isso, certo? Se você tem duas lojas que não tem nenhum diferencial de uma para outra, ele vai escolher o mais barato. Agora, às vezes, certo? E não são poucas vezes, ele às vezes prefere pagar um pouco mais, né? De uma forma justa, né? Para não ter dor de cabeça, não se estressar, né? O carro lá que ficou de sair às 2 horas, só saiu 5 da tarde, né? Então, tem certas coisas que o cara prefere pagar 10, 15% a mais do valor do que ter dor de cabeça, se estressar, né? E aí perder o dia de trabalho, casa, né? Então termina nada dando certo. Então, o que a gente analisa agora é o que é a entrada dos insumos, a agregação de valor está exatamente nesse processo, que a gente aprendeu que o processo é exatamente o conjunto de ações, né, que são utilizadas, são aplicadas durante a agregação de valor de um produto ou de um serviço, certo? Por exemplo, você vai comprar uma camisa na internet, né? Aí você compra a camisa na internet, você paga, sei lá, R$ 50 numa camisa que vem com transfer. Pronto, um transfer simples, né? Aí você faz uma conta e diz, se eu fosse fazer essa camisa por aqui, eu ia gastar R$ 20. Mas a malha da camisa que você comprou, ela é melhor, ela é mais confortável, né? A pessoa não sua, né? Ela não desbota. O pacote que veio com marca-texto, veio com uma lembrancinha, né? Veio com um calendário, né? Aí, quando o cara abre o pacote e vê a qualidade do produto, os bônus, né, que a tua fala hoje em dia, né? Os bônus, que você não pediu aquilo, você está pagando por aquilo também, né? Aquilo não é de graça, né? Aí o cara disse, então realmente veio tanta coisa, o cara nem reclama mais do preço, né? A primeira prova é se ele fizer uma segunda prova, uma segunda compra, é que ele aprovou a forma que o produto ele é apresentado, né? Isso serve para qualquer gente, né? Um bolo, né? Um bolo bem apresentado, uma fatia bem, né? Bem servida, né? O cara fala, você vai almoçar no restaurante, vai comprar um prato executivo, né? Aí o prato é de 18, R$ 20. Aí você, vixe, Maria, como é, né?
Aí, quando o prato vem, é um prato bem servido, né? Aí, bicho, né, vale, ou seja, está proporcional ao preço que está sendo cobrado, né? Então, lembra aí, ó, que o processo é um conjunto de atividades, certo? Interrelacionadas, que transforma os insumos, ou seja, as entradas, em produtos, que é a nossa saída. O que acontece nesse intervalo aqui é onde a gente agrega valor. Agrega valor, certo? Através das ações durante o processo. Então, esse autor aí diz, amplia a compreensão dos processos fazendo analogia, com o diagrama causa e efeito. Lembra desse diagrama de Ishikawa, né? Uma das ferramentas da qualidade. Então, para ele, eu tenho as causas, entradas e o processo levam a efeito. E, portanto, pode-se afirmar que o processo é um conjunto de causas. Aí eu tenho causas materiais, humanas, né? Ambiente, né? Então, você tem várias causas onde você pode atuar, onde você consegue melhorar o processo, certo? E com qual objetivo? Qual é o efeito que você espera? É que o seu produto, o seu serviço a ser entregue ou oferecido seja um produto de melhor qualidade, onde eu consiga cobrar mais caro por conta disso, certo? Pagar algo que você possa pagar. Deixa eu ver, eu tenho um livro aqui, cadê o livro? Cadê? Deixa eu ver só um minuto. Oh, meu pai, estava aqui na minha frente. Pode Samurai? Não. Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Olha um livrinho bom para vocês lerem. Seu cliente pode pagar mais, tá? É de uma coletânea Fundamento, tá certo? Então, ele fala exatamente, é um livro bem didático, né? Ele fala exatamente das formas que você pode atuar para que você não se baseie apenas no preço, tá certo? Então, o pessoal da administração, certo? Que algumas pessoas vão ter o seu próprio negócio, alguns vão tomar conta do negócio dos outros, e tem outros que vão servir como consultores, tanto para a categoria A, quanto para a categoria B. E aí, na hora de qualquer ação, você vai ter que propor o seu preço para o seu cliente. E aí, na hora, você tem que vender o seu peixe, certo? Então, pois se você for acompanhar qualquer campanha de marketing, a última coisa que se mostra é o preço, né? O preço. Por que ele faz? Se você notar, todos são iguais, né? Ele vai fazer uma referência para mostrar quanto o seu serviço valeria, né? E aí, no final, ele dá um desconto, né? De tantos por cento, para dizer, tá vendo? Se eu quisesse cobrar 5 mil reais, eu poderia cobrar sem ter nenhum problema. Mas, como eu fui muito com a sua cara, né? Vou cobrar apenas, nem metade disso, eu vou cobrar apenas R$1.000 pelo mesmo serviço. Então, se o cara já às vezes o cara pagaria até os 5 mil, né? Tem cara que eu pagaria 5 mil, né? Mas já que tu estás oferecendo desconto sem eu pedir, né? Então tá bom, né? Porque a negociação faz parte do negócio, né? Faz parte entre o cliente e o CNPJ, certo? Então, a ideia é analisar esse diagrama de causa-efeito. Então, seguindo o raciocínio, os processos poderiam ser sistematicamente subdivididos em processos menores, de forma a incorporar o conceito de complexidade. Ou seja,
Na hora que você fragmenta, você vai reduzindo a sua complexidade. Você pega um processo mais complexo e divide em 2 processos mais simples. Então, tenho aí, ó, processos elementares, unidade elemental, célula de um processo composta de entrada, transformação e saída. Só que aí é saída interna ainda. Porque essa saída de um processo, ele vai alimentar outro processo, a saída do próximo processo vai alimentar outro processo, até a saída final. Por isso são relações interrelacionais. Então, os processos complexos, compostos por reunião interconectada de processos elementares. Então, você tem a visão. Agora, tem hora que você não consegue mais fragmentar, né? Por exemplo, se eu for construir uma parede nova, né? E vou pintar essa parede, eu não posso levantar a parede e pintar. Eu preciso levantar a parede, né? Esperar um período, né? Depois eu vou chapiscar a parede, depois eu vou colocar o reboco na parede e esperar um período para que a água do reboco ela evapore, né? E depois do período que é indicado pela norma, que ninguém obedece, certo? Ninguém obedece. Então, o cara termina pintando, né? Às vezes o cara dá uma mão de tinta, aí vai puxar água, né? Da argamassa, vai dar uma desbotada na cor, e aí depois o cara dá outra mão de tinta, mas existem os processos a serem adotados, principalmente quando se falar em qualidade, né? Vocês também podem buscar certificações da ISO, né, para se tornarem auditores, certificadores, né? Aquele pessoal que chega da empresa e todo mundo trata você como rei, né? Quer um cafezinho, doutor, né? Você é tratado da entrada até a saída. Depois o pessoal lhe escolheu, mas na sua presença lá, você é estrela, certo? É como se você fosse comprar um carro na loja. Você é tratado, né, como rei. Depois que compra o carro, aí é problema seu, mas até lá você é tratado como rei. Né? No dia que você vai na empresa, o almoço é diferente, né? É tudo diferente quando você vai lá, né? Já que você trabalha nessa parte de qualidade. Então, lá, um exemplo aí da divisibilidade do processo. Então, tem os processos elementares, né? Por exemplo, preparação da massa. Então, eu teria o quê? Ó? Eu tenho primeiro uma etapa inicial de obter os ingredientes. Segundo, misturar os ingredientes na batedeira. E depois assar a massa em forno. Eu nem coloquei aí a temperatura do forno, por quanto tempo. Tá certo? Isso aí vocês aprendem na história do Kanban. Tá? O Just Time, juntamente com o Kanban, né? Que é aquele sistema dos cartãozinhos, né? Para você criar um padrão na sua ação durante todo o processo, é uma forma ou uma tentativa de você manter a qualidade do seu produto. Então, a primeira etapa foi a preparação da massa. Segunda é a preparação do recheio, né? Eu vou misturar doce de leite com coco ralado, cortar a massa assada ao meio, e espalhar o recheio entre as partes. E depois a cobertura do bolo. Derreter a calda de chocolate, a barra de chocolate, misturar creme de leite e chocolate derretido, espalhar a cobertura sobre o bolo. Veja que eu não estou dizendo que eu preciso esperar a massa esfriar, né? Então, assim, eu não estou falando ainda na questão de informações específicas, tá? Eu só estou falando das etapas, tá? O meu processo complexo seria fazer um bolo de chocolate com recheio de coco e cobertura de ganache. Então, essa atividade complexa eu dividi em 3 etapas ou processos, né, secundários, e aqui eu ainda consegui fragmentar cada etapa secundária em mais 3 etapas. Tá?
Eu também não posso também dividir demais. Tá certo? Por exemplo, aí, né? Ir na feira comprar ovo. Ir não sei aonde, também não vou ter esse tão grau de detalhe. Tá certo? Porque isso vai me gastar tempo e energia. Tá? Então, eu preciso ter uma questão de objetividade, né? E até para você analisar qual é o tipo de padrão que você está utilizando. Né? Então, você vai ter, sei lá, que assar a massa numa temperatura exata de 207,5 graus Celsius durante 15 minutos e 40 segundos. Porque senão a massa não sai da consistência exata que é o meu padrão. Certo? Porque aí, às vezes até, fica até sem entender, né? Como é que a pessoa faz 200 bolos e sai tudo igual. Né? Parece uma fabricação. É uma fábrica, né? Tem muita gente aí que vira fábrica, né? Vamos lá. Então, ter os processos sob controle é assegurar resultados e melhorá-los é otimizar resultado. Então, uma coisa é você ter o processo sob controle. E segundo é você vai melhorar esse processo para otimizar, maximizar o seu resultado. Claro que esta melhoria, na maioria das vezes, vai necessitar de um certo investimento. Tá? Então, se você vai fazer a cobertura do bolo com chocolate do frade, ou vai fazer com chocolate hidrogenado, né? Na hora que você vai vender, o cara compra de você uma vez, mas na hora que ele provar um chocolate, ele diz, ih, rapaz, chocolate é do pior que tem. Não vai comprar mais de você. Certo? É o que acontece às vezes, né? O cara é Nutella, ninho com Nutella. Né? Só que a gente sabe que 80% do ninho que tem por aí não é o ninho original. Né? São imitações sabor ninho. Né? Então, se o cara vai usar o Nutella original e vai usar o ninho original, ele não pode ter o mesmo preço que o cara que usa, né, o genérico. Não tem como. Ele vai vender. Né? Ele vai vender, né, até mais barato. Por quê? Nesse caso, o cara se pega no preço maior e bota um valor ligeiramente menor para ele aumentar a margem de lucro dele. Né? Por exemplo, você vai no supermercado, vai comprar lava-louça. Se você for no supermercado de grande porte, vai ter 5, 6, às vezes 8 marcas. Certo? Quando você vai para um supermercado de bairro, ele tem o normal, e tem um similar. Um ele bota lá R$3 e outro ele coloca R$1,80. Aí o cara, entre comprar um de R$3, eu vou comprar esse de R$1,80, não tem outra opção. Mas esse de R$1,80, nesse estabelecimento, se você for para outro, ele é ainda mais barato, porque ele tem a concorrência mais ampla. Certo? Então, a gente tem que ver essa opção que o mercado de bairro tem as suas facilidades, mas você paga por isso. Né? Você, às vezes, você vai a pé, né? Não precisa de local de carro, né? Não precisa pegar trânsito. Então, assim, tem esse lado positivo, mas, geralmente, mercado de bairro é para você comprar produtos de emergência. Eita, acabou o óleo, vou ali comprar uma garrafa de óleo. Aqui está R$10. Mas lá no outro mercado é R$8. Sim, mas aí eu vou ter que andar quanto aqui para lá? Né? Se você for comprar fazer uma feira, aí vale a pena você colocar esse deslocamento no seu custo. Mas se você vai comprar somente aquele item, é claro que quando você entra no supermercado, você nunca compra um item só, né? Sempre você leva, você consegue, você é convencido, né, a levar algum outro produto, né, que você não estava na sua cabeça, tá certo? Então, falamos do controle, né? Então, assim, a organização, a rede de processos interrelacionados, então, o primeiro passo que se possa ter controle sobre esse ambiente
é conhecer todos os entes que fazem parte dele, ou seja, o gestor precisa conhecer o processo, né? Ele precisa ter intimidade, né, com todas as etapas, né? Por isso que, às vezes, o dono, o filho do dono, que já vem dar certo numa empresa, é aquele que começou desde pequeno e passou por todas as etapas, todos os setores da empresa. Esses, geralmente, são os únicos que dão certo dentro da empresa. Os outros que, né, vão estudar, vão fazer mestrado e depois volta só para ser, né, o diretor-presidente, né, o dono da empresa, esse geralmente comete, né, muitas barbaridades e a empresa termina sofrendo com isso aí. Então, quando a organização tem alguma ação de controle sobre o processo, a relação causa-efeito, causa e efeito, são bem definidas. Porque se eu sei que aquele problema, né, gera um efeito não desejado, eu vou atuar na prevenção e ou na correção daquele probleminha, né? Então, se eu sei, por exemplo, que por que a construção civil, por exemplo, hoje, o empregador ele é obrigado a oferecer o café da manhã aos funcionários. Porque em algum momento da história foi feita uma estatística e foi comprovado que grande parte dos funcionários não tomavam café da manhã em casa e a possibilidade de acontecer um mal-estar, né, durante as primeiras horas do dia era muito grande. Então, se conversou, né, e resolveu que o empresário ele tem a obrigação de fornecer a primeira alimentação do dia. Certo? Então, ele verificou que a falta do café da manhã ocasionava acidentes logo no início do trabalho. E acidente no trabalho quer dizer paralisação da produção. Significa redução da produção, significa menor lucro. Certo? Então, o cara vai ter um custo para que ele não tenha esse prejuízo, que não é garantia nenhuma, mas a chance de acontecer é menor. Então, isso oferece domínio sobre a situação e a possibilidade de prever resultado, uma vez que esses serão consequências das causas que estão sob controle. Então, nós precisamos ter as causas no nosso radar. Então, a partir do momento que a gente identifica a causa, né? A causa é monitorada, você está marcando de perto, a tendência é que isso aí permaneça a um resultado positivo. Então, numa situação em que não há essa preocupação com o controle, esse domínio não existe. Sem isso, é impossível prever resultado. Ou seja, é uma questão aí passa a ser uma questão de sorte. Eu falo que é roleta russa. Certo? O cara pode dizer, eu sempre fiz assim e nunca deu errado. Sim, mas no dia que der errado, né, você pode fechar sua empresa com a morte de um funcionário, né? Ou já pensava, imagina o seguinte, você está lá, uma empresa, uma máquina lá, uma prensa, e a prensa, ela engole um pedaço da perna do funcionário. E aí, a única pessoa que pode abrir a máquina é um técnico que vem de São Paulo com a viagem agendada. E ele só tem disponibilidade para vir aqui daqui a 10 dias, porque ele vai ter que abrir, a polícia vai ter que fazer uma perícia para poder liberar a área para retorno à produção. Bem, quanto tempo a empresa perdeu, né, por conta que não preferiu, né, não, ele assumiu o risco, né, a gente fala muito dessa questão, assumiu o risco de um erro, né, de uma falha, de um acidente. Então, você assumiu o risco, você tem que pagar com as consequências. Vamos lá. Então, quando eu tenho o meu controle existe, eu tenho a entrada, ela é planejada, a minha transformação ela é controlada e a minha saída ela é
esperada. Ou seja, você tem mais ou menos, né, noção do que aguarda. Né? A nossa previsão é produzir 80 toneladas em um mês. Aí, quando chega no final do mês, produziu 79, 81, ou seja, está dentro da quantidade prevista. Agora, quando não tem nenhum tipo de controle, a entrada ela é de qualquer jeito, do jeito que chega, vai. A transformação ela é sem controle, sem nenhum tipo de padronização, ela é feita assim, ó, né? O pessoal de logística, né? Tem um lema na logística, né? Que diz, o primeiro que chega é o primeiro que sai. Né? Você controlar, né? Se você, dona de casa, que faz feira, quando você for guardar a sua feira, você pega os produtos que você comprou na feira anterior e coloca na frente, por conta da validade. Tá certo? Não é chegar lá e colocar o do fundo e ficar sempre lá atrás. Quando você for perceber, aquele produto, ele perdeu a validade. E aí é perda. É lixo, virou lixo. Certo? Então, nesse caso aí, ó, a minha entrada aleatória, a minha transformação sem controle, a minha saída, ela é inesperada. Aí é sorte. Você tem que contar com a sorte. Certo? E, geralmente, a sorte, né, não dá muitas vezes, né? Lembra da lei de Murphy, né, que eu falei em sala de aula, né? Se alguma coisa pode dar errado, ela termina dando errada. Vamos lá. Então, Miguel, onde eu estou aqui. Estamos na metade, vamos lá. Então, os controles. Então, como é que eu faço para ter esse controle de uma forma identificada? Então, eu tenho a existência de objetivos claros e conhecidos por todos, ou seja, todo mundo, pelo menos no seu setor, tem que ter o mesmo pensamento. Né? Tem que pensar igual. Mesmo que ele não concorde, mas se ele passou por uma reunião e ele foi votado, né? E ele perdeu a ideia dele, a ideia vencedora passa a ser dele. Certo? Os processos são identificados e controlados. Existe indicador. Isso aqui, gente, ó, é algo. Quem o cara que fosse formar aí, vou fazer algum tipo de TCC, indicador de desempenho é um tema muito bom, tá certo? Porque você faz um questionário, aplica numa empresa, e aí, a partir desse indicador, você consegue propor para a empresa ações. Isso é o melhor tipo de trabalho, né, interno. Se você já trabalha na empresa, certo? Você diz qual é o cara que não é expor a empresa, é um resultado que vai ser interno, certo? E aí você faz uma apresentação lá para seu gerente, e aí depois você vê o resultado. A organização é gerida com base nesses indicadores. Os indicadores estão alinhados com os objetivos organizacionais. Se lembra que você tem uma empresa, tem a visão, a missão, né? E com a satisfação dos clientes. As pessoas realizam os seus processos sob a sua responsabilidade de forma estruturada, previsível e organizada. É o tripé, certo? No gerenciamento dos processos. Eu tenho que ter estrutura, eu tenho que ter algo que seja previsível, para você pensar no futuro, né? E uma forma organizada. Então, essas características e os resultados obtidos são reflexos de uma administração competente. Competente em função do embasamento teórico necessário, da perfeita compreensão e aplicação desse conhecimento da sua abertura ao aprendizagem. Então, ele fala assim, ó, aqui se encaixa com a prevenção a capacidade de aprender com base no que ouve, naquilo que o cliente e a própria organização tem a dizer sobre o seu funcionamento. Ou seja, se você quer mudar a sua empresa, né, você tem que chutar o seu cliente externo, que são, né, a quem compra os produtos,
e o seu cliente interno, que são as pessoas que trabalham dentro do próprio sistema, certo? Então, nós precisamos ter isso que a gente chama de feedback, certo? Ou seja, é o retorno que você tem das suas ações. Então, é muito bom você ter um feedback do seu colega de trabalho, né? Da forma que você trabalha. Ó, chefe, eu estou achando que o senhor está sendo muito duro com a gente, certo? Aí eu acho. Né? Aí você senta, reflete e vê realmente se aquele feedback ele é positivo ou é apenas uma crítica por criticar. E também você tem que saber separar. Então, a primeira opção de feedback é a voz do cliente, que traz a satisfação. Eu não concordo com aquela frase que diz que o cliente tem sempre razão, tá certo? Mas não é porque o cliente está errado que você vai tratar o cliente mal, certo? Então, às vezes, né? Por exemplo, se eu não me engano, as empresas de roupa, elas têm um prazo para trocar roupa. Depois daquele prazo, não precisaria nem mais trocar roupa. Mas eles já sabem que quem volta para trocar roupa, raramente volta só com a peça. Né? Então, ele vai lá, troca aquela peça e ainda leva mais outra peça para combinar com a que ele está levando. Então, esse prazo, as empresas elas estendem para 30 dias para trocar a peça. Certo? E a segunda é a voz do processo, que exatamente é a voz de quem está dentro da máquina, dentro do processo, da engrenagem, né? A engrenagem do projeto. Né? Então, esse desempenho deve ser obtido através de requisitos do processo e que foram projetados com base na expectativa dos clientes. Por isso que algumas lojas, né, ou fábricas deveriam investir mais no pós-venda. Né? Ligar para o cliente, saber se o cliente foi bem atendido, saber se ele está satisfeito com aquele produto. Né? Ou seja, se tem alguma queixa, ele pode dizer, o produto é bom, mas demorou para chegar. Né? O cara pediu uma pizza, a pizza chegou fria. Né? Por quê? Porque às vezes o cara faz um pedido numa pizzaria, a pizza vem fria, o cara não liga para reclamar, o cara nunca mais, ele vai dizer assim, eu não como mais aqui. Aí você liga e diz, pessoal, aconteceu uma coisa chata, aí pediu uma pizza, a pizza chegou fria, aí o cara faz, não se preocupe não, doutor, eu vou mandar uma pizza de cortesia. Aí depois disso o cara tem aquela imagem que ele tinha da empresa anterior, por conta de uma pizza, foi totalmente revertida. E o cara volta a ser cliente sem estar fazendo propaganda negativa da empresa. Certo? Então, esse pós-venda, né? Pós-serviço, né? Saber, né? O grau de satisfação do cliente pós, né? O serviço prestado é importante. Com as informações passadas pelas lojas, a organização passa a conhecer a si própria e os problemas que tem. As informações agem com um painel, um instrumento que dá informações ao motorista, que no caso é o gestor, né? O motorista do ônibus, aí no caso. Então, algumas informações aqui vão te ajudar. Então, tem as entradas, As entradas. Deixa eu apagar aqui que enganchou aqui. Eu tenho as entradas. Pessoal, equipamento, material, método, meio ambiente. Eu vejo aí que isso aí, gente, cada nomezinho que está aqui é um braço, é uma espinha do Ishikawa. Lembra que a gente está baseado no quê? Causa, efeito. Então, qual é a causa do pessoal? O pessoal está precisando fazer um treinamento. Opa! Então, se eu tenho uma queixa do pessoal, a produtividade do pessoal da noite está menor. Então, vão fazer um treinamento, uma reciclagem, certo? E por aí vai. Eu tenho o quê? Eu tenho o processo, que são a execução
das atividades, combinação dos recursos para gerar a saída, que seria o produto. Com a informação do cliente, você vai identificar as necessidades e as expectativas, que elas são mutáveis. O que seu cliente está pensando hoje, pode ser que não seja amanhã. E aí, com a voz do cliente, juntamente com a voz do processo, você cria um método estatístico. Para quê? Que são os indicadores, tá? Onde tem média estatística, são indicadores para você avaliar, né, controlar o processo, né? O sistema, no caso aí. Então, ó, processo como atendimento necessário dos clientes. Clientes querem soluções para seus problemas e atendimento de seus desejos. Gente, isso é claro, tá? O pessoal da administração, ele vai ter que atacar essas duas frentes. Ele tem que entregar o sonho do cliente ou entregar a solução do problema do cliente. Então, imagine que eu tenho uma barbearia e eu não estou conseguindo gerenciar minhas finanças. Aí tem uma empresa que me vendeu um aplicativo que eu consiga gerenciar na palma da mão todo o meu financeiro. Ótimo, né? Ele solucionou o meu problema, certo? E o cara tinha um desejo lá de ter, né, um bangalô no litoral sul. A empresa veio, né, construiu um mega empreendimento e forneceu condições que o cara consiga atender a sua expectativa, o seu desejo. Então, como produto resultado de processo, podemos afirmar que a satisfação do cliente indica processos que foram realizados com qualidade. Então, a voz do cliente quer dizer qualidade, né? Quando o processo não consegue gerar esse valor esperado pelo cliente, ele deve ser corrigido ou eliminado do sistema. Então, na hora que você identifica um erro, uma falha, a ideia é você solucionar o mais rápido possível. Por quê? Se você espera mais tempo, aquele probleminha que poderia ser resolvido, daqui a pouco você vai ser uma demissão. Né? Você podia advertir o funcionário hoje, mas como você não tomou atitude no momento certo, passou o momento, né? O insight, né? Aquele momento exato, você tem aquela medida. Quanto mais tarde você tomar, maior vai ser o dano à sua empresa. Então, podemos concluir que um processo deve ser desenhado para gerar um produto que atenda o cliente. Em caso contrário, somente a coincidência, ou seja, a sorte, né? Aquele resultado inesperado. Tá? É como se você prometesse um bolo, né, ao cliente e o bolo, durante o caminho, ele caiu e chegou lá todo quebrado. E seu cliente, quando abriu, ficou: era assim mesmo que eu queria. É uma só, não existe isso, tá? Isso aí realmente é 1 em 1 milhão para acontecer essa ideia aí. Então, para isso, o primeiro passo é definir uma diferença entre necessidade e expectativa. Tá? Então, uma coisa é a necessidade que o cliente tem, é uma coisa, né? E a outra coisa é a expectativa que ele cria. Ou seja, às vezes ele pede uma coisa, mas internamente ele fica imaginando algo completamente diferente. E geralmente ele não fala isso. Então, se o cliente ele não expressa, a indústria, né? Quem está do outro lado, ele vai tentar o quê? Ele vai tentar atender a necessidade que ele está pedindo. E não a expectativa que está sendo criada. Certo? Então, não se sabe exatamente a causa, mas provavelmente tem relação no fato de que o cliente considera esses aspectos obrigatórios. Então, tem aquilo que ele por exemplo, você vai lavar o carro. Né? Aí, quando você lava o carro, quando você vai pegar o carro, tem lá 4 tapetinhos, né, de papel, né? Um emblema lá perfumado no carro e uma lixeirinha. Tem. O sonho de qualquer cliente chegar no Lava Jato é isso.
Mas se ele não chegar lá e o carro tiver apenas lavado e bem lavado, atendeu a necessidade do cliente. Mas, no fundo, o cliente espera sempre alguma coisa a mais. Então, os requisitos são incorporados ao processo, afinal é dele o processo que sai o produto esperado pelo cliente. Então, você precisa incorporar isso ao processo, porque na hora que você incorpora o processo, torna uma coisa natural, né? Natural. E aquilo que é natural de fazer se torna a rotina da empresa. Muito ruim você ter um chefe que, na verdade, não é chefe, é capataz. O cara tem que estar sempre atrás de você, mas, ó, não é assim não, faz assim. Né? Porque o cara ainda não, né, virou a chave, né? Ainda não entendeu ainda a real causa daquilo ali. Então, a figura mostra o efeito cascata. Então, tem o processo de projeto, processo de suprimento, processo de produção, processo de comercialização e a partir do cliente. Então, a cascata é exatamente essa, né? Então, o sentido do estabelecimento do requisito vem do cliente até a concepção do projeto. Então, considerando que todos os processos sejam realizados em conformidade com esse requisito, é razoável supor que se obtenha a satisfação do cliente. Aí você vem para cá, ó. Se você pensa ao contrário, você o projeto é pensando já na expectativa do cliente satisfeito. O processo de suprimento, pensando na satisfação do cliente. Processo de produção, pensando na satisfação do cliente. Até o processo de comercialização. E aí você consegue ter como resultado o cliente satisfeito. Finalizando. Então, no mundo de mudanças constantes e muitas vezes drásticas, com concorrentes, cada vez mais concorrentes, tá? Quem garante a competitividade, né, de uma empresa no mercado é a qualidade. Tá? A qualidade resulta em produtividade. Produtividade resulta em competitividade. E competitividade resulta em sobrevivência da empresa. Tá? Então, ela será logo superada por concorrentes em evolução constante. Então, quais são as duas formas complementares? A melhoria contínua, também chamada de Kaizen. Muita gente faz isso nos PPIs. Tá? É um tema muito bom para trabalhar. Né? Porque melhoria contínua, aonde você for aplicar, ele vai dar certo. Né? Pelo menos ela vai ser... Né? A chance de dar certo, ter resultado é importante. Ou melhorias radicais, muitas vezes associadas à reengenharia de processo. Você vai ter que se reinventar, certo? Isso muita gente fez na pandemia. Tivemos que fazer uma reinvenção das profissões. Né? Isso que a gente está fazendo hoje, né, é algo que há 2, 3 anos não era tão fácil de ser realizado. Ou, pelo menos, não era tão aceito, né, pelas pessoas. Como se tornou uma necessidade, certo? Então, melhoria contínua é a abordagem evolutiva, incremental, mais do que radical. Ou seja, ela é doses homeopáticas, né? É o trabalho formiguinha, pensando na qualidade dos funcionários, estabelecer metas audaciosas. Então, a ideia é incentivar os colaboradores a continuamente usar as ferramentas da qualidade. São 7 ferramentas, hoje em dia até tem mais, tá? Para procurar melhorar o passo a passo. Então, aqui tem, ó, a partir da sucessão de aplicações do ciclo PDCA, você vai ter o quê? Um diagrama para identificar essas causas que podem ser estudadas, isoladas e melhoradas ou corrigidas. Aí, ó, a premissa central é que cada passo dado deve estabilizar o processo para não se correr o risco de retrocesso. Um retrocesso pode abalar a confiabilidade em todo o trabalho de busca e melhoria. É aquela história. Você está implantando uma ferramenta no trabalho, né? E faltando 15 dias
para colocar em prática, aí o chefe diz, não, vamos, esquece tudo, rasga tudo, vamos começar tudo zero. Né? Ou seja, cria uma certa estabilidade e confiança na equipe. Aí eu tenho a melhoria contínua, né? Aquele ciclo que a gente está acostumado a ver da forma estática, eu teria um ciclo subindo, né? E uma forma de desempenho conforme o tempo, né? Ele vai ter essa roda girando, tá? Para que ele consiga aumentar, melhorar o seu desempenho de uma forma contínua, sempre para frente. É como se fosse ontem melhor que hoje e menos do que no outro dia. Né? A ideia de crescimento é essa aí. Já as melhorias radicais, né? Onde envolve geralmente a parte de reengenharia, né? Na prática, trata de uma mistura de diversas técnicas. O JIT, fluxograma de processo, ou seja, você vai mudar o processo interno da empresa, certo? Ou seja, você vai criar novo, algo novo. O outro você vai implementar, o outro você vai melhorar. Esse aqui praticamente é um tratamento de choque, né? Vamos fazer tudo novo, né? Por aí vai. Então, o repensamento fundamental e o reprojeto radical do processo de negócios para atingir melhoramentos dramáticos em medidas críticas de desempenhos como custos, qualidade, serviço e velocidade. Certo? Então, às vezes, você tem isso tudo, né, como análise aí. Enquanto melhoria contínua trabalha de forma lenta, agindo principalmente na mudança de comportamento, na conversa, né, na mudança de postura das pessoas, a melhoria radical é na canetada. Né? Ó, tal setor tá dando nó cego. Pronto, cancela esse setor e aí vai terceirizar esse setor para fora. É na tapa. Tá? É vapo de vulgo, não tem conversa. Atividade para a próxima semana, tá? Vocês vão pesquisar e responder essas 5 questões. Explica a ideia da divisibilidade dos processos e como isso pode auxiliar nos processos de melhoria. Nós falamos isso hoje no começo da aula. Explica o que são as vozes do cliente. Também tem um slide aí que fala sobre isso. Diferencie os termos necessidade, expectativa e requisito. Gente, essa questão 3 é importante para a sua vida profissional. Tá? Uma coisa é você atender um requisito. Tá? Às vezes o cliente não quer nem aquilo. Você tem que atender aquele requisito. Explica a melhoria contínua como ferramenta de evolução e qual é a essência da diferença da melhoria radical e uma melhoria contínua, que é praticamente esse último slide que a gente viu. Beleza? Então, pessoal, dia 2 de maio, tá? Vocês enviam para mim este e-mail, tá? Atividade 8, tá? Eu estou aguardando hoje ainda, tá? Quem ainda não enviou. Quem não enviar hoje, pode enviar depois? Pode, tá certo? Mas aí a pontuação já não vai ser a mesma de quem entregar até hoje. Tá bom, gente? Vou parar a gravação. Assim que a gravação estiver disponível, eu libero para vocês no portal da faculdade. E aí vocês vão poder assistir.